quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu não temerá, tristeza no coração cada dia. Até quando você verá contra mim, meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Todos. Cantarei ao Senhor, o quanto me tem feito muito bem. Amém. O Senhor nos abençoe na sua palavra lida essa manhã. Vamos passar o momento dos cânticos. Eu peço ao nosso irmão Everton que nos eleve a Deus em oração, oração de adoração e louvor. Deus eterno Pai, graças a Deus, que podemos estar aqui dentro da tua presença. Sabemos, Senhor, que não somos merecedores, mas a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou, Pai. De modo que podemos estar aqui hoje em tua presença. De modo, Senhor Deus, abençoar cada um de nós, Senhor, que está aqui presente, e também aqueles que não puderam vir, Senhor, porque tu sabes, Pai, tudo Deus. Então, tem misericórdia de cada um de nós, cada ato de culto que nós vamos prestar aqui, seja para o louvor da tua glória. E que agora, Senhor Deus, no momento do louvor, também possamos levar a tua igreja, Senhor Deus, a tua santa adoração. Então, trabalho, Senhor Deus, também nesse momento do louvor, e capacita cada um de nós para o teu perfeito louvor, para que isso possa receber o teu suave. Assim nós te oramos, crendo, Senhor Deus, que estás aqui. Juntos, meu amado Jesus, que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Graça e paz do nosso Amém. O único bom te louvar é a luz.
seja ela na vida da igreja, seja ela em comunhão com os irmãos, seja ela na nossa vida particular, com os nossos familiares, com os nossos amigos, pessoas que são chegadas a nós. Nós temos e criamos responsabilidades da nossa parte para cumprir alguns compromissos com essas pessoas ou com talvez instituições, tudo aquilo que rodeia a nossa vida e que são importantes para nós. Não seria diferente, não é diferente o compromisso com Deus. Também não é diferente o nosso compromisso com a igreja, o compromisso com o estudo da palavra de Deus, o compromisso com a oração. E nós, geralmente, para sabermos e termos conhecimento muitas vezes dos nossos compromissos, sabemos que para todo compromisso existe uma razão pela qual você se desloca de casa, pela qual você escreve na sua agenda data e hora para estar num determinado lugar, para falar com alguém. E a escola dominical, ela é de suma importância para o crente, para que ele aprenda, para que ele desenvolva os seus conhecimentos bíblicos, para que ele aprenda o que Jesus ensinou e deixou de mandamento e de conselhos e recomendações para nós, que dizemos ser cristãos, que precisamos desses princípios para a nossa vida. Por isso, a escola bíblica dominical, e eu trago ela como uma parte extremamente importante da nossa vida cristã nesse começo de ano, para que a gente forme e crie esse compromisso, no qual, inclusive, nós já fizemos esse pacto, já fizemos esse acordo. À medida que cada um de vocês chegou um dia diante da igreja, diante de uma liderança, diante de testemunhas que são irmãos e irmãs que fazem parte de uma igreja local e se comprometeram com Deus acima de tudo e se comprometeram com diversos outros aspectos relacionados à igreja, como o sustento dela, a obediência
consideração, a gente procura saber, eu gostaria de dar algo a ela e eu preciso saber do que ela gosta. Eu não gostaria de errar naquilo que eu vou dar a quem eu tanto amo. Eu quero acertar em cheio. Então, muitas vezes a gente procura essas informações. Então, é desse jeito que nós procuramos, em algumas situações, agradar a quem a gente gosta. Então, todas as nossas declarações, elas vão ser confirmadas pelas palavras que nós vamos expressar a essa pessoa. Nós vamos expressar para ela através, claro, não só de palavras, mas de atos, de ação. Então, isso com Deus não é diferente. A nossa gratidão, a nossa consideração, o nosso respeito, o nosso temor, o nosso tremor, a nossa reverência, a nossa eterna gratidão pela salvação, ela vai expressar para Deus não só em palavras. Porque se ficar em palavras, você vai dizer, eu vou ficar em casa e de lá eu oro ao Senhor, de lá eu agradeço ao Senhor, de lá eu louvo ao Senhor e pronto. Mas o que Deus quer é a ação desse amor. E a ação é você vir aprender da palavra dele. É você vir com os mandamentos dele, guardados em seu coração para expressá-los na igreja, para expressá-los entre os irmãos. Um exemplo incomparável na demonstração desse grande sentimento que é o amor foi nos dado pelo próprio Deus, pelo nosso Pai Celestial. Em João 3,16. Deus não ficou só na palavra, Deus não ficou só no verbo. Ele transformou o verbo, a sua palavra, em ação, quando ele dá o seu único filho, o unigênito do Pai, e envia ele para que ele morra pelos nossos pecados. Então, Deus transforma as suas palavras em ações. Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Transformemos as nossas palavras em ações. Eu amo ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, mas isso em prática não funciona. Tem gente que fica só no discurso, que ama a Deus, que eu amo a Deus, que eu tenho um amor tremendo por Deus, mas eu conheci um irmão lá em Moreno que toda vez que a gente encontrava ele na rua, que ele falava acerca de Deus, ele gostava disso, quando chegava perto de você, a primeira coisa era falar sobre Deus. Que bom! Ele até chorava, se emocionava, você ficava emocionado com os olhos dele cheios de lágrimas. Mas a sua expressão era apenas verbal. Quase que praticamente não ia uma vez à igreja. Não tinha ação de estar nos trabalhos da igreja, expressando isso em atos, não só dentro como fora. Então as coisas ficavam apenas no discurso. Mas, meus irmãos, Jesus nos revelou uma das suas maiores alegrias, que é saber que nós guardamos os seus mandamentos. João também expressa isso na sua primeira carta. A minha alegria é saber que meus filhos andam na verdade. Eles não só guardam a verdade de Deus, mas eles praticam a verdade. Eles colocam essa verdade em ação, tiram ela da estagnação e colocam em movimento. Isso é o que Deus quer de nós. O apóstolo João diz isso na sua terceira carta. Ele não tem maior alegria, olha só, é incomparável o que ele fala. Eu não tenho maior alegria do que saber, ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, você vem à escola dominical porque você ama a Deus. E esse amor, ele tem que se transformar em ação. E essa ação está aqui presente diante dos teus olhos. Acima de mim, diante dos olhos de Deus. A ação de você estar aqui aprendendo a sua palavra. Nós precisamos vir à escola dominical não apenas porque amamos ao Senhor, meus irmãos, mas para não errarmos na nossa caminhada cristã. E não só na nossa caminhada cristã, mas na nossa vida secular também. Lembre-se que a gente fala sempre sobre os nossos planos, que eles precisam estar sob a mão do Senhor. Perguntar a Deus o que é que você vai fazer. Senhor, eu pensei em tal coisa, num determinado projeto ou plano para a minha vida esse ano, mas eu preciso do teu aval, eu preciso que o Senhor assine embaixo. Se não tiver de acordo, então tudo bem, eu me aquieto e vou ouvir os teus planos, ou vou apresentar outros planos para que o Senhor aprove ou não. Então, estar aqui é ouvir Jesus dizendo lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você só vai não errar e conhecer as Escrituras e o poder de Deus se você vier à igreja. Se aprender uns com os outros. E acima de tudo, se você
sujeitarem muitas vezes a movimentos, seitas e superstições por causa do desconhecimento bíblico. Mas aí justamente o texto de Mateus vem nos trazer essa advertência para que busquemos as coisas verdadeiras nas Escrituras Sagradas. Mas não apenas o amor, meus irmãos, não apenas para não errarmos, é que estamos na escola dominical, mas também para sermos santos, santificando a vida todos os dias. É aqui que a gente se fortalece, é aqui que nós trocamos conhecimento, compartilhamos da nossa vida cristã uns com os outros e ouvimos de Deus as orientações necessárias para que possamos estar vivendo uma vida cristã da melhor maneira possível. Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17, ele diz, pedindo ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é isso que Jesus pede para nós, enquanto estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Para isso, mais uma vez, nós precisamos buscar a sua palavra, o entendimento dela, para percebermos e vermos qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Quanto mais conhecemos acerca de uma pessoa, mais essa pessoa se torna íntima de nós. Isso não é verdade? Quanto mais você se aproxime, mais você vai conhecendo cada detalhe dela, mais íntimo vocês vão ficando. Então, de Deus não é diferente. Não é diferente. Nós precisamos conhecê-lo de todas as formas, e aí, cada vez mais que nós vamos conhecendo, vamos nos tornando mais íntimos e conhecendo a sua vontade. Já não ficamos perdidos, agitados, sem esperança, desesperados, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Agora nós conhecemos ao Senhor. E aí, conhecendo, a gente vai saber que dele virá a solução, dele virá a orientação, dele virá a bússola para nos colocar no caminho certo. Mas para isso você precisa estar na igreja. Você precisa estudar uns com os outros a palavra de Deus. Não só para esses detalhes importantes aqui o Senhor nos chama a escola dominical, mas também nós estamos aqui para sermos bem-aventurados, ou seja, para sermos felizes. O Senhor nos chama à comunhão dos santos, ao ajuntamento solene, para estarmos na igreja, para sermos felizes. Apocalipse 1:3, ele nos garantiu essa alegria, dizendo: bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam a sua palavra. Como é que você faz isso? Na comunhão dos santos. Como é que você faz isso? Na igreja. Então, a bondade aqui do nosso Deus, a gente vê com esse texto que não tem fim. Já não bastasse a salvação preciosa que Ele nos concedeu, sem mérito algum, não merecíamos, mas Ele nos deu na pessoa de Cristo. Ele ainda anuncia aqui que há tesouros reservados para nós, além daquilo de tão precioso que Ele nos concedeu, que é a salvação. Te dei a salvação, mas ainda tem mais. Tem coisas que você vai gozar de mim por toda a vida, até a minha volta. E aí você só vai adquirir isso, você só vai se apropriar dessas virtudes se você vier à igreja, se você estiver entre os irmãos em comunhão, se você estiver aprendendo da palavra de Deus, aprendendo dela. Eu lembro-me que umas primeiras aulas que eu trouxe algumas coisas bem diferentes, bem mais profundas da palavra de Deus aqui, em algumas quintas-feiras da doutrina. Alguns ficaram maravilhados, assim como eu fiquei quando estudei e descobri essa verdade. Era como se aquilo que estava oculto aos olhos começasse a aparecer. E além de tão preciosa a salvação que Ele nos concedeu, Ele ainda trilhou um caminho para nós cheio de pedras preciosas até Ele, na sua segunda volta. Então até lá nós vamos ainda descobrindo, nos maravilhando, nos alegrando, nos surpreendendo com as coisas de Deus. Mas só vamos descobrir isso se estivermos na igreja de Deus. Bem-aventurados são aqueles que buscam conhecer e prosseguir a estar conhecendo o Senhor todos os dias. Por isso, meus irmãos, essas são lições preciosas, razões preciosas. Você tem razões para ir ao médico, é porque
sociedade estava miserável. Então, tem que ter cuidado com isso. As nossas ações refletem aquilo que está no nosso coração e também no nosso pensamento. Bem-aventurado, irmãos, aqueles que leem, porque muitos são desviados, porque não deram ouvidos às doutrinas certas, mas deram ouvidos às doutrinas erradas, às teologias incorretas, às distorções da palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que ouvem, porque são muitos que estão e ficam abatidos no campo de batalha por não aceitarem o conselho de Deus, ou muito menos dos mais experimentados, daqueles que têm conhecimento dado pelo Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam a palavra de Deus, porque são muitos que já a perderam, porque não valorizaram a preciosidade da riqueza da palavra do Senhor. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações para nós essa manhã. A primeira delas: se não temos os mandamentos de Cristo, não poderemos guardá-lo, porque não o temos buscado. Isso é lógica, né? Então, não tendo os mandamentos, não buscando, não vamos amá-lo. Segunda aplicação: nós continuaremos errando, assim como grupos a quem Jesus advertiu lá no Novo Testamento erraram, como esse texto está relacionado a um grupo de saduceus, onde ele diz: vós errais porque não examinais as Escrituras. São elas que testificam dele. Então nós continuaremos como esses homens, não conhecendo a Deus e muito menos o seu poder. Terceiro, nós continuaremos sujos na vida de santidade, porque não estaremos sendo limpos pelo poder da palavra do Senhor. Nós também buscaremos várias formas de conhecimentos, mas não estaremos desprezando a verdadeira fonte de conhecimento que é Cristo. Isso aqui você pode e deve buscar conhecimento, mas você não deve perder o principal conhecimento para a nossa vida, que é a palavra do Senhor. Nós poderemos estar errados, buscando meios errados de santificação, desconhecendo que somos santificados pela palavra do Senhor quando não estamos na igreja. Interessante, ontem pela manhã, lá na reunião do presbitério, nós comentávamos algumas coisas das Escrituras, até com o pastor Daniel, pastor do seminário, e nos lembrávamos de alguns pontos teológicos importantes, onde ele deu um exemplo de uma igreja, num determinado momento, em que um irmão entrava na igreja e ele pedia pelo batismo do Espírito. E aí ele se reuniu com diversos outros irmãos, e os irmãos oravam com ele, por ele, para que ele fosse batizado. Como ser batizado? De novo, nós fomos batizados. O Espírito já veio, já nos batizou. A questão aí é: que batismo é esse? O que foi feito desse batismo? O que é esse batismo? Então, um desconhecimento que a gente precisa das Escrituras para saber que nós fomos batizados pelo Espírito. A promessa estava lá em Joel 2. E aí se cumpre em Atos 2. Ali o Senhor prometera que seríamos batizados com o seu Espírito. Ele já veio sobre nós. Não virá novamente. Então, esse tipo de entendimento é que leva a muitos a buscar meios errados.
está aqui porque você não quer errar. Você vem porque você é feliz, bem-aventurado no Senhor. Você vem porque você quer aprender cada vez mais como andar melhor na vida de santificação. Você vem porque você guarda a palavra do Senhor e a expressa em atos, em ações, que é amar a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos traga consciência todos os dias desse início de ano, a estarmos praticando aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Amém. Eu quero convidar nesse momento os presbíteros a estarem aqui à mesa, tomarem assento para que passemos ao momento da comunhão da ceia do Senhor. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, fazer a leitura da palavra de Deus sobre a instituição da ceia do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice e havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Vamos orar. Deus querido e soberano Senhor, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, Deus de toda misericórdia e bondade, nós te agradecemos por esse momento precioso, sublime, Senhor, e único, no qual estamos diante da Tua presença e o Senhor se faz presente conosco. Nós te agradecemos por esse momento precioso da comunhão contigo, de uma comunhão até que podemos dizer bem mais íntima, porque a ceia ela é um momento extremamente íntimo, aonde o Senhor naquele momento pôs a mão ao pão e ao vinho juntamente com os discípulos e repartiram entre eles simbolicamente aquilo que seria o teu corpo e o teu sangue, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Este é o mesmo sentimento que temos hoje, é a ordem que recebemos, que toda vez que comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte, mas também a ressurreição do Senhor. Te agradecemos por esse meio de graça precioso para nossas vidas.
consagra ao Senhor para a glória do teu nome e nos fortalece para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos por tudo sobre o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Assim como a palavra foi lida agora acerca do que o Senhor Jesus fez no momento da ceia, onde ele pega o pão, parte, o dá graças e diz a seus discípulos: este é o meu corpo que foi partido por amor de vós. O desejo do Senhor é de compartilhar desse momento extremamente importante, que é fazer-nos saber sobre o sacrifício vivo na cruz do Calvário que viria a seguir, do qual ele escolheu e estava disposto a fazer isso, conforme o seu eterno amor a eles e por amor à sua igreja. A sua igreja não só ali do presente, mas a sua igreja do futuro. Hoje nós estamos atentos a nos lembrarmos de que aquele momento ali na ceia era um momento que estaríamos fazendo agora. Um momento que estamos com o Senhor e Ele se faz presente em Espírito conosco, diz a palavra. Estamos ceando desse momento, nos lembrando com tamanha grandeza daquilo que o Senhor fez por nós, que é impagável da nossa parte. Mas Ele o fez assim. Se Deus por nós, se deu por nós, por amor eterno. No desejo de que estivéssemos fazendo esse ato todas as vezes que sentamos diante do pão e sentamos diante do vinho, nos lembramos que foi uma ordem de sua parte. Repetimos essa ação sempre. E nessa ação repetida, nos lembrarmos da sua morte, mas nos alegrarmos ainda mais com a sua ressurreição. O fazemos agora, e a ordem do Senhor, carinhosa para todos aqueles que estão sentados à sua mesa, é cômoda de todos. Por semelhante modo, diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, depois que ceou com os discípulos, tomou o cálice em suas mãos e, mais uma vez, tendo dado graças ao Pai, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por amor de vós. Se guardarmos os mandamentos do Senhor, provamos assim que o amamos. E se o amamos, nós guardamos e praticamos a sua palavra. Por isso, eis aqui mais uma expressão do amor de Deus, não só em palavras, mas em ações. Ele senta com os discípulos, ceia e revela para eles o seu momento mais trágico na história, como Deus homem, mas um momento mais sublime e grandioso, como Deus eterno que morreu por amor de cada um de nós.
Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento da ceia e vamos logo depois passar ao ofertório, louvando o hino de número 55 do nosso novo canto, Alegria e Gratidão. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse momento precioso, por esse meio de graça tão importante para a vida do crente. Obrigado porque Ele nos fortalece, nos anima, nos traz virtudes e a lembrança de que o Senhor está conosco, com o seu braço forte, nos levantando e nos animando nos momentos difíceis. Nos alegra a esperança em saber que o Senhor voltará por uma segunda e única vez, trazendo a plenitude da sua glória sobre a sua igreja e nos levando a ela também para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, meus irmãos, o hino de número 55, Alegria e Gratidão, para o momento dos dízimos, das ofertas e também da cesta da partilha, devolver ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos deu. Oremos. Ó Senhor nosso Deus e Pai, nosso protetor, nosso Salvador, nesse dia especial dedicado a Ti, Senhor, onde depois de uma semana nos reunimos como igreja, como povo Teu, para Te louvar, Te agradecer, reconhecer, Senhor,